Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens também na UTV, a TV da internet, e nas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até 13h. A gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman. Hoje é quinta-feira, você conhece aqui o nosso espaço, sempre voltado para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. E não é uma quinta-feira qualquer, é uma quinta-feira de feriado, 7 de setembro, aniversário da nossa independência, 201 anos da proclamação da nossa independência por Dom Pedro I, às margens do Riacho do Ipiranga, aqui em São Paulo. Então, nesse feriado, a gente vai conversar aqui sobre diversos temas no Gente do MPD que Fala, apresentando por aqui o doutor Mário Papaterra Limonge, procurador de Justiça aposentado, advogado criminal, associado do movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Limonge, muito obrigado pela presença aqui com a gente neste feriado da independência. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bem, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos da bancada e vamos fazer um bom programa, com certeza. Também com a gente para essa nossa conversa, Paula Litaif. Ela é jornalista, CEO e fundadora da revista Cenarium, mestranda em Sociedade e Cultura da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. A Paula está em Manaus aqui para essa conversa no Gente do MPD que Fala. Tudo bem, Paula? Boa tarde. Tudo bem, agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sigo aqui com a apresentação também do Dr. Salmo Raskin, médico geneticista, ele é CEO da Genética Laboratórios. Dr. Salmo está em Curitiba, Paraná. Boa tarde, Dr. Salmo, tudo bem por aí? Tudo bem, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês nesse dia especial aqui da independência do Brasil. E também com a gente na nossa bancada, o doutor Marco Martorelli, advogado, ex-gestor público, atuante no direito administrativo, prevenção à corrupção e também compliance. Doutor Marco Martorelli, bem-vindo, boa tarde. Como estão as coisas? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com esse programa, que eu sou um público cativo dele, gosto muito e me sinto feliz de estar com vocês. Obrigado pela presença sempre com a gente, também pela sua audiência aqui, prestigiando o programa Gente que Fala sempre. Bom, vamos ao nosso primeiro assunto dessa tarde, no Gente do MPD que Fala. Vamos dizer o seguinte: o presidente Lula afirmou na terça-feira que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser sigilosos, como forma de ajudar a diminuir a animosidade contra a Suprema Corte. A declaração dele ocorreu dias após o ministro Cristiano Zanin, indicado por Lula, ser criticado por aliados e apoiadores do governo por votar contra a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e também por defender a rejeição de uma ação sobre violência policial contra indígenas. Agora, a TV Justiça, que transmite as sessões plenárias do STF, diz que seu trabalho é desenvolvido na perspectiva de informar, esclarecer e ampliar o acesso à justiça, buscando tornar transparentes suas ações e decisões. Procurador Limonge, para ouvi-lo primeiramente a respeito desse tema, e antes aqui da sua percepção sobre isso tudo, eu quero destacar aqui o Instituto Não Aceito Corrupção, presidido pelo procurador Roberto Liviano, se posicionou a respeito desse tema e emitiu uma nota. Eu vou ler um trecho dessa nota, que é longa, mas apenas um trecho, que diz o seguinte: causa profunda perplexidade a afirmação feita pelo presidente da República no sentido de propor sigilo dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sem que haja respaldo para tanto na ordem jurídica, já que a publicidade é a regra nesta matéria. Num outro trecho aqui da nota do Instituto Não Aceito Corrupção,
Eu digo assim, eu leio o seguinte: não é plausível cogitar-se sobre este sigilo em virtude de possíveis reações de desagrado social a decisões da Corte, pois é necessário ter-se a maturidade e serenidade para lidar com tais comportamentos legítimos numa democracia. O seu entendimento, procurador Limonge, sobre esse episódio, essas declarações do presidente Lula? Bem, Mauro, a reação unânime da comunidade jurídica, da comunidade política, da sociedade civil, revela para mim claramente que houve um manifesto equívoco do presidente da República ao tratar do tema. E a posição do presidente da República, ela remonta a uma questão que me parece mais relevante. Tá? A escolha dos ministros do Supremo é feita de uma forma que, em determinado momento, os votos por eles proferidos causam surpresa, causam perplexidade, o que mostra que, de fato, a escolha do membro do Supremo é feita de maneira não transparente. Não é? É inacreditável que não se possa saber qual a tendência de alguém que vai exercer um dos cargos mais importantes da nação. Não é? Então, a surpresa que a esquerda revela nos votos proferidos pelo ministro Gustavo Zanin mostra claramente o seguinte: não houve, por parte da própria esquerda, nenhum posicionamento, nenhuma postura no sentido de aprovar o nome indicado pelo presidente da República, que claramente foi indicado por uma circunstância eminentemente pessoal, o que, evidentemente, não representa o interesse público de maneira geral. As reações, eu repito, da comunidade jurídica e da comunidade política, da sociedade civil, são unânimes. Eu apenas endosso essas reações. A postura do presidente, no sentido de evitar o que ele chamou de altercações, de problemas, mostra o desconhecimento da importância de se conhecer exatamente o pensamento de alguém que vai compor a mais alta corte do país. Certamente o sistema desaparecerá. Não haverá debate sobre isso. Isso não vai ganhar força, porque a reação foi forte e certamente esta questão vai ser encerrada como deve ser, porque os votos dos ministros do Supremo podem e devem ser debatidos, podem e devem ser discutidos, como é da eminência da democracia. Doutor Martorelli, que é atuante no direito administrativo, prevenção à corrupção e compliance, enfim, profissional voltado à transparência. Eu quero contextualizar aqui para a sua avaliação, para a sua análise, essa mesma nota do Instituto Não Aceito Corrupção, diz o seguinte: o Brasil é um dos 8 subscritores mundiais do Pacto dos Governos Abertos, celebrado em 2011, condição que nos trouxe o encargo adicional de devermos sempre ser modelo mundial padrão de disseminação de governo aberto e transparência. A partir dessa manifestação aqui do Instituto Não Aceito Corrupção, qual que é a sua avaliação? Boa tarde novamente a todos. Eu tenho a tendência de concordar integralmente com o mérito do que o doutor Papaterra falou. Inclusive, ele também, que foi gestor público, ele sabe da importância de se manter cada vez mais transparente, de abrir a gestão de qualquer das áreas do setor público para participação social, para que ela tenha confiança. Eu gostaria de contextualizar também dentro do que está sendo falado, porque não me parece que o presidente da República seja uma pessoa ingênua. É o único ponto que eu tenho, assim, talvez alguma discordância com, não que ele pense, mas com o que o doutor Papaterra colocou, no seguinte sentido: o Lula não falou isso por acaso. Né? Ele não falou isso por acaso. Ele foi brifado, ele foi trabalhado para ter uma declaração. Nenhum presidente, nenhum grande líder, ele faz, assim, em regra, declarações ao acaso. Né? Isso tem vamos dizer assim, existe uma corrente acadêmica que defende que os votos de todos os tribunais colegiados, eles devam ser sigilosos no voto individual, na manifestação individual de cada um dos seus participantes, mas que a decisão ela tem que ser transparente. Né? Qual que é a linha que essas pessoas que têm esse tipo de visão argumentam? O argumento é o seguinte: quem tem que ser coerente é o órgão colegiado,
porque os integrantes individuais de cada órgão colegiado, eles têm que ter diversidade, eles têm que ter visões antagônicas, divergentes, para poder justificar uma decisão colegiada. Não é uma decisão monocrática, não sou eu que decido. Né? Então, as pessoas que estão defendendo assim, a legitimidade da fala do presidente da República no sentido de trazer esse instituto, né, do sigilo para o voto dos ministros, advogam com base nessa tese. Só que tem duas coisas, e aí eu, de novo, pego carona na fala do doutor Papaterra. A primeira é a questão de você comparar coisas que não são comparáveis. Né? O sistema de escolha brasileiro dos ministros das Cortes Superiores, ele remete ao sistema norte-americano. Por quê? Porque quando foi dada assim, enfim, a proclamação da República, né? Rui Barbosa, que foi o primeiro-ministro, ele estava nos Estados Unidos para poder pegar esse modelo, reproduzir o modelo norte-americano no Brasil, que é aquele modelo onde você tem a pessoa indicada pelo chefe da nação, pelo chefe do Poder Executivo, e ele é sabatinado pelos representantes do povo na figura dos senadores. Né? Então, foi no meio do caminho. Quando ele voltou para cá, para o Brasil, que já estava Marechal Deodoro na presidência da República, né, foi absorvido esse modelo, continuou sendo absorvido. Então, teoricamente, o nosso modelo é uma reprodução do modelo norte-americano, em tese, certo? No papel. Porque o que acontece aqui no Brasil? Você tem, sim, a transparência de quem as pessoas são. Então, já era sabido que o ministro, por exemplo, para citar um nome mais nominal, porque, enfim, é de conhecimento público, o ministro Toffoli, ele era advogado do Partido dos Trabalhadores, ele era advogado da União no governo Lula, e ele era vice-ministro do José Dirceu, né, quando ele foi nomeado para a Corte Suprema, inclusive para julgar os próprios ex-patrões. Eu estou falando de José Genuíno, eu estou falando do próprio José Dirceu. Certo? Eram dois ex-presidentes e ex-empregadores dele. E aí, quando você fala, assim, qual que é a grande matéria que você tem por trás disso? A matéria da confiança no julgador. Então, quando você, por exemplo, coloca em discussão se um magistrado, de qualquer instância, ele é apto para fazer um julgamento isento daquela causa, quem tem que decidir isso é o próprio magistrado. Não, eu não me sinto comprometido. Mas quem se sente comprometido é a sociedade, porque a sociedade não confia que você faça isso. Então, você não tem que decidir se você é ou não isento. Quem tem que decidir isso é a sociedade. Você tem que se afastar. Acabou, certo? E, de novo, e aí eu falo como advogado, o que me constrange é o silêncio da advocacia, certo? Então, assim, o silêncio ensurdecedor da ordem em várias das questões que precisam de que a sociedade, por meio da advocacia, participe, e você não escuta nada. Então, eu concordo com isso, eu acho que o Ministério Público Democrático está absolutamente correto, o Instituto Não Aceita Corrupção novamente está no lado certo da história, né? E eu realmente acredito que essa discussão ela deva ser enterrada nesse aspecto. Um aspecto que poderia ter relevante nessa discussão é mandato para os ministros de cortes superiores. Não pode ter uma vitaliciedade de ficar 30, 35, 40 anos sentado na corte. Isso não faz bem para nenhuma instituição. Paula, nós já ouvimos aqui, então, as percepções dos operadores do direito, o doutor Martorelli e o procurador Limonge. É que de terça-feira para cá, desde que essa declaração foi dada pelo presidente Lula, a gente já ouviu vários entendimentos de operadores do direito, também de jornalistas. Há jornalistas defendendo, Paula, e eu te faço esse questionamento por você ser jornalista também, que as sessões do Supremo possam ser televisionadas, as pessoas possam acompanhar de fato, mas durante um julgamento, aquela sessão do julgamento em especial, isso não, que ela deva ser fechada e que o voto deve ser sigiloso, né? Há jornalistas dizendo nesse sentido. Qual que é o seu entendimento? Aproveitando a deixa do constrangimento do Dr. Marco Aurélio, diferentemente da OAB Nacional, a FENAGE está debatendo neste momento a elaboração de uma nota para se posicionar sobre esse assunto. Com toda certeza, isso compele o jornalista, o trabalho do jornalista, e quando a gente fala do jornalista, a gente não fala da pessoa jornalista. O jornalista, ele representa a sociedade. É ele quem obtém a informação, pelo menos em tese, para passar para a sociedade. Mas, Mauro, eu queria fazer um link aqui,
que eu achei muito interessante, a fala do Miguel Reale Júnior, dos maiores juristas aqui também do Brasil, e ele falou uma frase, uma declaração que dá para a gente fazer um link com um dos livros que eu gosto muito e fala do controle de mídia, que é Redes, Liberdades e Controle de Mídia. Eu não sei se vocês conhecem, mas é muito interessante porque fala do direito, fala do controle de mídia, e principalmente se voltando ali para os Estados Unidos, mas também para a Europa, do Benjamin Lovelock. E ele fala o seguinte, que, voltando aqui para o Reale Júnior, que não é proibindo o conhecimento que se vai criar o espírito democrático. O espírito democrático se valoriza na medida em que a controvérsia é divulgada, difundida e a discussão das ideias é realizada. Então, um dos maiores medos do presidente da República que se percebe é justamente o ataque, né, por parte da mídia, e eles às vezes colocam assim, porque quando é contrário, há políticos que usam o termo ataque, quando muitas vezes a mídia só reporta a informação, mas se não é do interesse deles, eles conceituam, convencionam como ataque. Então, assim, um dos maiores medos do presidente da República, a gente percebe, é justamente essa controvérsia, né, a um voto de um ministro do Supremo ou do STJ. Mas o que a gente precisa entender enquanto sociedade, eu falo na condição de jornalista, que não é compelindo, que não é omitindo, que não é escondendo isso, que a gente vai, de fato, ali aperfeiçoar a nossa democracia, que é tão jovem, tão bebê, mas principalmente discutindo isso. E com toda certeza a gente compreende, quanto jornalista, quanto profissionais de imprensa, que isso atrapalharia o nosso trabalho e principalmente, né, atrapalharia comprometeria toda a compreensão da sociedade, dos órgãos. E aí a gente fala do judiciário, do executivo, do legislativo, como eles, de alguma forma, eles podem se contrapor ou eles podem se completar. Né? A gente teve aí o marco temporal, que está tendo julgamento agora no STF, mas o legislativo já bateu ali o martelo em relação ao pensamento, à compreensão sobre o marco temporal, e a gente quer, enquanto sociedade, entender o que o legislativo pensa do marco temporal e o que o judiciário pensa. E a gente precisa saber quem é que compõe o judiciário, o que eles compreendem disso, por que compreendem, porque não tem jeito. Toda carga humana vai, de alguma forma, influenciar. E a gente teve recentemente uma fala polêmica do ministro Barroso, que refletiu muito sobre pelo menos é o que os jornalistas comentam de Brasília, a gente também acompanha aqui na Amazônia, como isso pode ter de alguma forma influenciado, porque ele teve aquela reação ali muito emotiva, né? Ali na reunião da UNE, eu acho que vocês lembram, que derrotamos o bolsonarismo. Eu entendi aquela frase, olha só como cada interlocutor entende, que quando ele se referiu ao bolsonarismo, mas ao bolsonarismo kamikaze, ao bolsonarismo fascista, aquele bolsonarista que vê o adversário político como inimigo, né? Então, eu entendi assim, mas obviamente metade da população ali, de acordo com a sua carga política e ideológica, entendeu que ele estava ali, de alguma forma, afrontando a democracia e sendo parcial no pensamento ideológico dele. E quando o procurador Limonde falou que isso já é um caso esgotado, que de fato é, porque não tem o que se debater, mas é interessante a gente refletir por isso, assim, sobre isso, e de que forma a gente pode trabalhar para que isso de fato não ocorra, né? E a gente sabe que a falta de transparência é, com toda certeza, uma das principais bases da ditadura. Então, a gente já saiu de um governo que defendia e que chamava a ditadura de regime, né? E muita gente normalizou, metade da população normalizou isso, e eu incluo jornalistas e advogados. Infelizmente, tem um amigo advogado que disseram, não, aquilo não foi uma ditadura, foi um regime. Aí, sabe, é impressionante como um diálogo e uma palavra colocada, e a gente fala ali do presidente Lula, e o Marco Aurélio falou muito bem, ele não falou isso de uma forma ingênua, não, ele foi brifado, ele foi ali intencionado, e se colar, colou, vamos falar aqui coloquialmente, né? Se colar, se colou, ele ia deixar, e se ninguém se levanta, e se os juristas não se posicionam, e se o jornalista, a imprensa não vai para cima, amanhã nós teríamos isso aí rapidamente. E daqui para frente a gente não sabia, porque a falta de transparência, ela de fato compromete a democracia e compromete o trabalho da imprensa e, consequentemente, compromete a informação da sociedade.
Doutor Salmo Raskin, não é exatamente a sua área, mas a sua percepção enquanto cidadão sobre toda essa polêmica. Realmente não é minha área, e diante de três expoentes do direito com a mesma opinião, fica até engraçado eu dar a minha opinião como cidadão, mas como você está pedindo minha opinião, eu vou dar minha opinião como cidadão, entendendo todo o cenário que foi colocado aqui, de alguma possibilidade de censura à liberdade tanto de imprensa quanto de acesso à informação ao cidadão, que obviamente eu não poderia comungar com isso, né? Mas, pelo pouco que eu li, que eu entendi, existem outros países do mundo tão democráticos quanto o Brasil, talvez até mais democráticos, em que o sistema seja assim. Você não, me corrijam, por favor, porque eu não sou da área do direito, mas, se não me engano, nos Estados Unidos, onde morei por 3 anos, é assim que funciona, e o voto individual só é revelado em caso de desempate. Por favor, mais uma vez repito, me corrijam se eu estiver errado. Ou seja, eu É assim concordo, mesmo. né? Eu concordo com os três expoentes da área, eu tenho a mesma opinião que eles. Eu apenas não vi assim tamanha repercussão e impacto e contradição em tudo que foi dito, visto que outros países adotam esse sistema também, países como os Estados Unidos. É claro que eu vejo um casuísmo nisso, porque nunca foi dito isso antes. Eu compreendo perfeitamente o que todos os colegas colocaram aqui, mas não vejo também uma polêmica de tamanho tão grande assim, porque eu entendo como cidadão que o STF, nos últimos 10 anos, assumiu um papel muito diferente do que era anteriormente. Todos nós temos aqui a idade para lembrar, e anteriormente o STF não tinha a visibilidade que tinha, todas as decisões não eram transmitidas, né? E mais do que isso, o STF, no meu entender como cidadão, começou a assumir alguns papéis que eram que deveriam ser do executivo, mas nem põe a culpa no STF, põe a culpa no executivo, nisso que abriu mão de várias decisões, ou postergou, procrastinou várias decisões, e o STF acabou assumindo um papel gigantesco e desproporcional, na verdade, dentro da conjuntura do país, isso expôs os ministros do STF de maneira importante, né? Então, também um contraponto, que sempre é bom um contraponto, né? Na democracia, um contraponto é bom, poderia estar expondo até a segurança deles, como a gente viu em certas situações aqui no passado, não só agora, nessas últimas decisões, nesse momento conturbado que o país vive, mas mesmo antes, quando o ministro Fachin teve um papel importante na questão da Lava Jato, depois ele interpretou de maneira diferente. Enfim, são decisões que mudam a história do país, e a gente atribui a uma pessoa só a decisão, o que não acontece, porque sempre as maiores são por colegiado, né? Pode ser um pouco perigoso para as pessoas. Eu quis colocar esse contraposto de um cidadão, entendendo que eu entendo tanto disso quanto os colegas entendem de genética, que eu vou falar daqui a pouco aqui, né? Muito bem, gente. Vamos seguir aqui com mais um tema nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo isso pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, imagens pela OTV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Próximo tema. Acordo fechado entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, líderes e presidente de partidos, finalizou o texto do relatório da PEC da anistia, que deve ser apresentado na semana que vem. As 2 páginas do relatório confirmam o maior perdão da história às siglas a candidatos. As siglas e candidatos. Além disso, o texto que será relatado pelo deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL aqui de São Paulo, quer incluir na Constituição a previsão de que legendas direcionem 20% da verba de campanha a candidatos negros, o que representará na prática uma redução de mais da metade do dinheiro público que pretos e pardos deveriam receber, que é de 50%. Procurador Limon, já começo com o senhor a respeito desse tema.
Afinal, o texto original foi assinado por 184 deputados, desde a liderança do governo, a liderança da oposição e a assinatura também de 13 partidos e federações, ou seja, todo mundo abraçando, bem abraçada essa anistia, né? Aí não há ninguém inocente. Todos, se o Martorelli tem razão ao dizer que o Lula não é ingênuo ao assinar, ao fazer alarde, ao fazer essa observação, muito menos os partidos políticos são ingênuos, sabem que isto vai provocar, um primeiro momento, uma revolta, uma crítica dura. Eles assumem essa crítica dura, aceitam que isto seja contestado, porque o ganho que eles obtêm com isso é maior. Eu só posso lamentar, e lamentar profundamente, porque quando se fala de participação de mulheres, de negros, de participação das minorias na atividade política, é um discurso importante, desde que tenha consequência. E o que nós vemos é que esse é um discurso realmente só um discurso, não há nenhuma intenção de efetivamente abrir a política para as minorias, para as pessoas que sejam representadas. Cada vez mais, o mundo político tem um comportamento paralelo, é um mundo paralelo. É um aspecto completamente diferente. Eu fico à vontade, como Martorelli, eu participei de gestão pública e vejo que, de uns tempos para cá, né, sempre houve uma certa falta de sintonia entre o mundo político e o mundo real. Mas, de uns tempos para cá, esta falta de sintonia é absurda. Nós estamos vendo, né, que, afinal, quem ganhou ou quem perdeu a eleição é irrelevante, porque, num determinado momento, há uma composição feita de tal forma que as coisas não andam, não mudam, não há nenhum progresso, nenhuma mudança significativa. Quando o Dr. Salmo fala que há modelos diferentes, eu quero também fazer a seguinte observação. Nos outros países, a função do Supremo ela é constitucional, exclusivamente constitucional. Quer dizer, o Brasil é um país que tem 4 instâncias. O Supremo tem um poder absurdo. Os tribunais, o Tribunal de Justiça de São Paulo hoje é um tribunal de passagem, porque as coisas ou vão para o STJ e vão para a 4ª instância, que é o Supremo Tribunal Federal. De tal forma que a posição de um ministro do Supremo hoje ela não é sem importância, ela tem muita importância. E, por isso, ela deve ser debatida. Eu acho que eu acabei indo para um outro campo, mas o fato é que essa anistia geral é uma vergonha. Doutor Martorelli, está de acordo com o entendimento do procurador Limoges? Também está... Claro, você tem que lembrar o seguinte, né? Eu acho que a sociedade não tem uma maturidade política para entender qual é o modelo brasileiro. Então, quando a gente pega essas comparações, e bem lembrou o doutor Limoges, já tinha comentado isso também na minha fala anterior, né? Isso serve tanto para o Supremo quanto para a própria relação de executivo, judiciário e legislativo, né? Então, o que você tem aqui? Você tem o tal do presidencialismo de coalizão, né? Pelo qual você, por exemplo, você tem a participação ativa do parlamento nas decisões e na gestão pública. Isso é fantástico, maravilhoso, que bom, ou seja, não é só a linha vencedora do processo eleitoral majoritário, mas também as demais linhas políticas que têm a oportunidade de contribuir com o progresso da sociedade. Não é bullshit, é balela. Isso não existe na prática. O que você tem é uma mera um compartilhamento de interesses, haja vista, por exemplo, a suspensão da lei da ficha limpa, né, no sentido de permitir que fossem feitos acordos políticos para nomear apaniguados de determinados partidos e lideranças políticas em cargos públicos, quer dizer, conquista social, a conquista nacional, que foi a lei da ficha limpa e a lei anticorrupção, tendo em vista o jogo político de ocasião, como bem lembrou o Dr. Limoges, pouco importa quem ganha, vai comer na mão do Centrão, vai comer na mão de determinadas lideranças e partidos políticos, e com isso você tem a sociedade cada vez mais alijada no processo.
Hoje você tem uma dificuldade muito grande de trazer lideranças, sejam elas quaisquer lideranças, eu estou falando de mulheres, eu estou falando de indígenas, eu estou falando de negros, eu estou falando de pardos, estou falando de lideranças empresariais, estou falando de lideranças sociais, porque o processo político, a realidade do processo político, ele afugenta as pessoas, né? Ele afugenta as pessoas de bem. Né? Então, eu acredito que exista sim uma dificuldade de você cumprir cotas, mas menos porque você não tem uma participação ativa da população, mas porque talvez a população realmente olhe o ambiente político com tamanha repulsa e não quer. Né? E não quer. Então, a solução pior possível, que é essa da anistia, ela está embutindo um problema que é o maior possível, é a falta de vontade da população de se imiscuir nesse ambiente que, por todos os ângulos que você olha, ele é deletério, ele não é um ambiente que favorece a participação do sentido democrático, republicano, grego, do termo que se possa usar. A prática na política, ela afasta as pessoas, essa é a verdade. Você puxou um assunto paralelo aí, o comer na mão do Centrão, né, em nome do governo de coalizão, né? O exemplo mais próximo disso tudo é o que a gente está vendo aí com o Ministério dos Esportes, né, para a entrada do PP com o deputado Fufuca e saída de Ana Moser, né? Esse é o grande exemplo mais próximo. Você pode, então, mas a semana que vem você vai pegar outro, e se fosse semana retrasada, você também pegava outro, fosse com esse governo, com outro. Né? O problema é sistêmico, é isso que você está falando. Hoje você noticia isso, amanhã você noticia outro, e depois você vai noticiar outro seguidamente. É sistêmico. Paula, seu entendimento, sua percepção. Eu preciso fazer aqui um pouco, às vezes, de militante feminista, porque é o que me cabe, né? A única mulher aqui falando. Então, eu tenho que fazer a minha vez aqui. Olha, essa questão da sociedade não gostar de participar, eu só vou discordar um pouquinho com o doutor Marco Aurélio. A mulher, quando ela nasce, dão boneca para ela brincar, tá? Toda mulher, quando nasce, a gente ainda não viu, eu ainda não vi, e é difícil você ter relatos de quando uma mulher nasce, você dê para ela algum telescópio, você dê para ela carro, você dê para ela as possibilidades dela vislumbrar um futuro diferente de ser dona de casa. É muito difícil, isso vai da classe baixa à classe alta. Então, quando a mulher nasce, ela já tem a ideia de que dificilmente ela vai ser uma política. E quando ela, de alguma forma, ela fica ali desesperançada e desesperançosa com aquela possibilidade, ela naturalmente, psicologicamente, ela vai participar ali de um sistema refratário onde ela não tem aquela ideia de expansão. E se ela não expande, se ela não tem essa perspectiva, por que ela vai votar? Né? Ela vai votar naquela pessoa que o marido dela manda, que o pai dela manda, que o irmão manda, na maioria das vezes. Então, nós, mulheres, eu não estou querendo aqui fazer vitimismo, nem isso é comprovado historicamente por estudiosos homens e estudiosas mulheres, que a mulher é ensinada a isso. Então, para você ter uma noção, eu vou citar aqui Roraima e Amazonas, que é a minha região. Desde quando essa lei de cotas para mulheres, eu vou me voltar às mulheres um pouquinho, ela foi colocada, nunca teve uma eleição onde o Ministério Público não teve que entrar para questionar o não cumprimento da cota, e aí eu vou colocar Pará também, que também Pará, eu estava estudando Pará também, Pará, Amazonas e Roraima. Então, aqui existem casos no Amazonas, na eleição de 2020, onde vereadores eles foram cassados, pelo menos 3, porque usaram mulheres laranjas. O que é? Vocês devem saber disso melhor do que eu. É você deposita o dinheiro na conta da mulher candidata e diz para ela, olha, tu fica com 10%, a outra parte tu manda, porque quem vai coordenar aí vai passar para quem tem chance. Mas a mulher nunca vai ter chance, né? Desse jeito ela nunca vai ter chance. Então, nós mulheres realmente nos sentimos ali, de alguma forma, desesperançosas para participar de um pleito. E eu tento trabalhar isso muito aqui na Revista Cenário, só para finalizar esse raciocínio. Então, é importante que a sociedade, ela, de alguma forma, ela confronte o que está acontecendo lá no STF. Né? Ela confronte o que está acontecendo nos partidos. Acho que só o Rede, pelo que eu vi, só o Rede entrou com uma ação questionando isso do STF. Obviamente, não é interessante para nenhum outro partido.
mas a sociedade precisa, entende? Porque a gente acaba reforçando a ideia que ninguém gosta de ouvir isso, mas do sistema patriarcal, do homem branco, mas isso continua, é impressionante, e é impressionante e é decepcionante como um órgão como o STF, que deveria, de alguma forma, pelo menos em tese, né, como os juristas colocam, fazer valer a Constituição, eles pintam uma ideia lúdica do que é a Constituição, que a realidade é outra. Né? A realidade é outra. Anistiar os partidos por descumprirem a lei de cotas é legalizar um crime contra mulheres, contra pessoas pretas. Então, e eu não vejo isso sendo debatido na grande mídia, sabe? A gente, de alguma forma, buscou debater isso aqui na Amazônia, com um jornalista do Pará, de Rondônia e Roraima, mas a grande mídia eu vejo que ela tipo, é um acordo tácito, né? Velado de que ok, tudo bem, vamos anistiar, e pelo visto vai ser isso mesmo. E isso também vale para as pessoas pretas e pardas, e a gente não está falando de minoria, né? É uma minoria maiorizada, porque os pardos, eles representam uma grande parte da população, as mulheres, mais da metade do eleitorado. Então, isso precisa ficar como reflexão. A gente já está entendendo isso como já fatal, já vai ocorrer, não tem o que se fazer, mas só reforça esse sistema que é muito patriarcal, que é branco, e o Lula, que falava tanto de diversidade, de gênero, já os 12 ministros que saíram do governo dele são mulheres, né? Ministra do Turismo e agora Ana Moura. Paula, infelizmente é o que você falou, não tem o que fazer, é um fato consumado, essa matéria já passou na CCJ, está lá na comissão especial na Câmara dos Deputados e vai para o plenário e assim vai ser decidido, né? Bom, gente, a gente precisa dar Desculpa, só para fazer uma correção. Isso está sendo votado no Congresso, mas o Rede e uma associação de quilombolas questionaram isso no STF, só para fazer essa correção, desculpa. Muito bem, uma parada breve agora, pessoal, a gente vai para um intervalo, mensagem rapidinha do nosso apoiador, enquanto isso vocês tomam um golinho de água, a gente já volta em seguida com os próximos temas, a gente vai sair um pouquinho da política e vai falar de saúde com o Dr. Salmo, já, depois do intervalo. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta ao programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados. Tudo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens, nossa transmissão na Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Nosso assunto é saúde a partir de agora, e nós vamos dizer que amanhã, 8 de setembro, é o Dia Mundial da Fibrose Cística. A doença congênita é aquela que nasce com a pessoa, né? Também é conhecida como doença do beijo salgado ou mucoviscidose e afeta principalmente órgãos como os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo, uma vez que atingem as células que produzem muco e sucos digestivos, além do suor. Diagnosticada pelo teste do pezinho, a fibrose cística ocasiona aos recém-nascidos fluidos espessos e pegajosos que podem provocar tosse, infecções pulmonares, fezes gordurosas e ainda dificuldade para ganhar peso. Um assunto aqui para o Dr. Salmo. Dr. Salmo, qual que é a prevalência deste problema entre as crianças, entre os recém-nascidos? Trata-se de uma entre as 7.000 doenças raras catalogadas, e a prevalência é em torno de 1 para 10.000, 1 a cada 10.000 nascimentos no Brasil. Mas o Brasil é um verdadeiro continente, né? E ele tem muitas variações nessa incidência do sul para o norte do Brasil, pode mudar bastante, mas em média, 1 em cada 10.000 crianças vai desenvolver esta que é uma das 7.000 doenças raras classificadas no mundo. E o diagnóstico importantíssimo nos primeiros momentos de vida, a partir do teste do pezinho, e a gente também tem uma grande dificuldade em relação ao teste do pezinho, primeiro, pela ampliação que houve aí recentemente, né,
de possibilidade de descoberta de doenças e a implementação, né, desse pezinho, o teste do pezinho ampliado também, que é muito difícil num Brasil continente como você destaca. Perfeitamente. A minha tese de mestrado e doutorado é sobre essa doença fibrose cística. E eu fiz há muitos anos atrás já, né? E na época, então, para fazer uma tese de mestrado e doutorado e estudar, eu queria estudar essa doença nas crianças brasileiras, bom, precisava ter material biológico de várias crianças brasileiras para ter, enfim, um dado mais geral sobre o país. Então, fiz um esforço hercúleo junto aos meus colegas médicos de vários lugares do país e consegui analisar um material de 250 crianças. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois, em 2001, quando foi 10 anos depois que eu defendi meu doutorado, foi implantado no teste do pezinho, o teste para essa doença, a prevalência dessa doença, que tinha 250 casos no Brasil, hoje tem 7.000 casos no Brasil. Então, alguém pode falar, puxa, mas como aumentou, né, a prevalência dessa doença? Não, não aumentou nada. Não Né? se sabia. Simplesmente não sabia, como as outras doenças raras é a mesma coisa. Né? Então, essas crianças, elas não eram diagnosticadas e, portanto, não eram adequadamente tratadas e morriam sem diagnóstico. Como se já não bastasse essa catástrofe, trata-se de uma doença hereditária, o que significa que um casal que tem um primeiro filho com essa doença tem 25% de chance em cada futura gestação de ter outro filho com essa doença. Mas se você sequer fez o diagnóstico de que se tratava dessa doença, você também não sabe que é uma doença hereditária. Então, muitos desses casais têm mais de um filho com fibrose cística e por pura falta de informação e de alternativas reprodutivas quando você não tinha um diagnóstico. O que eu quero dizer é que a introdução do teste do pezinho mudou completamente a história natural dessa condição. Inclusive, hoje, essas pessoas têm uma qualidade de vida e uma sobrevida completamente diferente da época que eu fiz meu mestrado e doutorado. É literalmente outra doença. E sim, né, o ano passado, na verdade, há mais de um ano e meio, foi promulgada uma lei ampliando este rol de doenças que fazem parte do teste do pezinho. Mas, como tudo no Brasil, não muito diferente de tudo que a gente falou até agora aqui, a saúde não fica fora de todos os problemas do Brasil, pelo contrário, né? A lei foi promulgada dizendo que em 365 dias seria implantado a ampliação do teste do pezinho no Brasil. E só esqueceram de um pequeno detalhe: colocar no orçamento. Sim. Pequeno detalhe, né? Imagino que um país continental, você ampliar um teste para 3 milhões de brasileiros que nascem por ano, de 6 doenças para 50. Isto implica, né, em recursos muito grandes que, obviamente, eu sou a favor, né, mas que precisam, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Resultado, 365 dias depois não tinha sido feito absolutamente nada em relação à lei. Então, pelo menos no primeiro ano que passou, posso incluí-la no rol de leis que os colegas aqui conhecem muito bem, daquelas que ficam no papel e acabam não indo para a prática. Mas isso agora está mudando e a sociedade tem que exigir que o teste seja ampliado porque ele salva vidas e dá qualidade de vidas a milhares de brasileiros. Agora, doutor Salmo Raskin, para a gente finalizar esse tópico, a partir do diagnóstico feito pelo teste do pezinho, da fibrose cística, um paciente que tem uma vida onde é possível controlar bem os sintomas da doença, enfim, os efeitos dela, ou é possível a cura? A cura não é possível. A cura, por enquanto, não é possível, mas temos uma grande novidade muito boa. Primeiro, queria lembrar que este dia de conscientização, né, dessa doença é celebrado, né, amanhã, no dia 8 de setembro, porque foi no dia 8 de setembro de 1989 que o defeito genético que leva essa doença foi descoberto. É por isso que é celebrado nesse dia. E também quero ressaltar que 34 anos depois, foram desenvolvidos agora medicamentos para interferir no problema genético que causa a doença. E
Agora, uma boa notícia: o Brasil acaba de incorporar esse tipo de medicamentos no SUS. Ontem, por sinal, foi assinado isso. Também tem a questão de que tem 180 dias para incorporar, né? E nós vamos ter que ficar de olho para que não seja mais uma situação que fique só no papel, mas, enfim, sem esses passos não vão haver os outros. Então, é muito importante que medicamentos extremamente efetivos mudam a história natural dessa doença, acabam de ser incorporados no SUS, para que todos tenham direito. São medicamentos caros, em que a maioria das pessoas, a enorme maioria das pessoas, não teria condição de pagar do próprio bolso, e, portanto, é uma notícia bem importante nesse dia, que vai possibilitar, como você perguntou, uma qualidade de vida e uma sobrevida muito melhor para os brasileiros que têm essa doença a partir de agora. Vamos seguir para o próximo tema aqui, nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Paula, tem um relatório divulgado na terça-feira agora pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que aponta que o racismo sistêmico ainda é o desafio para a participação significativa de afrodescendentes nos assuntos políticos de seus países. As consequências do racismo sistêmico estão presentes em todos os aspectos, incluindo a menor participação de descendentes de africanos na vida pública e política. E, segundo esse relatório, o Brasil é um dos países onde a situação preocupa, especialmente em relação à violência policial desproporcional. Certamente, essa temática está presente aí nos seus estudos, nas suas reportagens, sua avaliação. Seu áudio está fechado, Paula. Pode abrir, por gentileza. Deixa eu quebrar o protocolo aqui com vocês, que eu sei que está tendo uma forma de pessoas. Quando você falou do teste do pezinho e falou sobre essa questão médica, eu achei que todo mundo ia comentar e eu falei, gente do céu, a gente que já é difícil obter informações sobre as coisas que acontecem em Brasília, sobre tudo que acontece, como que a gente vai falar teste do pezinho e como a gente falar dessa doença do beijo? Olha, eu confesso que eu fiquei muito preocupada, eu tentei ser a mais pesquisadora dessa doença. E eu só queria fazer esse adendo, que é interessante, porque aqui no Amazonas se fala dessa doença do beijo, mas assim, eles estigmatizaram grupos, sabe, doutor? Aqui na Amazônia, quem tem essa doença é um determinado grupo, de determinada classe social, e a gente tenta combater aqui, por meio da revista Cenário, isso, porque se cria um estereótipo e uma estigmatização de quem tem esse tipo de doença aqui na Amazônia, sabe? E eu achei muito interessante a sua fala. Mas voltando para o tema que você colocou, Mauro, olha, o que a gente percebe dessa sistematização do racismo no Brasil é que existem grandes diferenças assim do que é estrutural e daquilo que a gente tenta, de alguma forma, desconstruir. E eu te falo principalmente sobre o lugar de fala, né? Ninguém tira aqui o direito dos negros de falarem por eles, porque eles precisam. E a revista Cenário, ela busca potencializar a voz. Mas eu acredito que a gente deva, de alguma forma, defender a ideia de que não basta ser só contra o racismo. O branco ele tem que ser antirracista também, ele tem que combater o racismo. E eu não falo no sentido de ser violento com quem é racista, mas de alguma forma tentar explicar, se é que é possível, né? Porque você tem, obviamente, o crime dele que tem que ser ali quando ocorre, tem que ser, de alguma forma, ali punido, mas ele precisa entender, sabe? A gente precisa explicar. Eu, enquanto jornalista, a gente busca aqui na Cenário trabalhar muito isto, mas não é fácil. E principalmente no sentido de quem tem o poder econômico e o poder de mídia e o poder de influenciar pessoas. E eu vou citar um exemplo. Tivemos prefeitos do Amazonas e de Roraima que se colocaram contra as cotas e se colocaram também contra a reparação histórica. Esses três
4 prefeitos juntos ali somavam pelo menos ali uns 500 mil seguidores no Instagram, e eles abriram live. Parece que foi algo muito orquestrado. Isso foi na eleição passada, e eles eram apoiadores de um determinado candidato a presidente, também de um determinado governador, de governadores de Roraima e daqui do Amazonas. Eles abriram live para falar sobre cotas, como se fossem antropólogos, como se fossem sociólogos, e eles eram contrários à reparação histórica, né, com tudo aquilo que os colonizadores e nós brasileiros fizemos. E eu vi ali nos comentários as pessoas concordando sem muito saber. Então, essa questão do que é sistêmico no Brasil, ela perpassa, eu compreendo aqui de uma forma muito leiga, mas compreendo que passa pelos poderes, e a mídia é um dos poderes. E agora a mídia não é só a imprensa, não é só a Folha de São Paulo, não é só o Globo, a mídia também são as redes sociais, né? E aí elas já se englobam, porque são muito mais disseminadores que os próprios veículos tradicionais. E essa sistematização passa por a gente, de alguma forma, tentar desconstruir, né, o que hoje estão querendo colocar sem nenhum embasamento histórico ou científico. E a gente precisa falar de reparação histórica. Nós, brancos, precisamos falar isso nas escolas, precisamos falar nas reuniões, precisamos falar nas redes sociais, na imprensa. É importante, e precisamos, além de dar lugar de fala para as pessoas pretas, a gente, como branco, também tem que combater isso, e de uma forma direta, né? Então, eu acredito que essa ideia de sistêmico, ela perpassa muito porque há esse acordo, né, muito velado entre os poderes de não trabalhar isso, porque é impressionante quando a gente trabalha isso, você se torna militante, e não é, você está falando de história, você está falando de ciência, você está falando de fundamentação. Então, a gente precisa desconstruir a ideia de que combater o racismo é ser militante, é respeitar a condição humana, é compreender a história do Brasil, é compreender a história do mundo, de como os africanos foram subjugados, enfim. Então, eu compreendo dessa forma, e é bom que a gente trabalhe isso, né? De forma democrática também. Sim. Olha, a gente tem mais um tema aqui no nosso roteiro para análise. Eu vou avançar. Eu gostaria, claro, de girar esse assunto aqui do racismo sistêmico, essa situação preocupante no Brasil, e tudo isso apontado aí por esse relatório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Mas, infelizmente, é por conta do tempo mesmo, viu, gente? Ó, vou dizer o seguinte, em pouco mais de 8 meses, esse é um assunto muito localizado, aqui é daqui de São Paulo. Em pouco mais de 8 meses, desde a inauguração das casas modulares disponibilizadas pela Prefeitura de São Paulo para abrigar pessoas em situação de rua, 116 moradores deixaram um projeto, sendo que 38 deles foram expulsos pela entidade que gerencia as moradias. A maioria por casos de violência de gênero, ameaça e agressão entre os próprios moradores. Anunciada pela Prefeitura como uma iniciativa inspirada no modelo internacional House First, que significa, no inglês, né, moradia primeiro, né? A Vila Reencontro difere dos demais abrigos por fornecer autonomia na tentativa de simular uma moradia real, uma habitação real. Só que, na prática, ela ainda mantém traços dos demais centros de acolhida, como o fornecimento de refeições e acesso com horários pré-estabelecidos. Procurador Limonge, é uma ótima ideia da Prefeitura de São Paulo, essa proposta, este projeto de socializar essas pessoas, de proporcionar essa moradia muito próxima do real, né? Mas há esse trabalho a ser feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social com as pessoas. Como é que a gente deve trabalhar essa questão? O fato de ter tido problema não acarreta uma crítica dura contra o projeto. O projeto é bom, ele é interessante, e é natural que tenha problemas. É natural que você não consiga, da noite para o dia, fazer com que pessoas que tiveram formação inadequada, estavam na rua, são moradores de rua, etc., se adaptem a uma vida comunitária. Então, é preciso investir nisso, né? Não é porque as coisas não se dão certo a curto prazo
que você vai abandonar projetos. Eu tenho receio, isso é comum no setor público, que você faça um teste, o teste dê água, fure um pouco e seja abandonado. O projeto é bom, o projeto é adequado, é natural que pessoas que tenham carências, inclusive de educação, tenham dificuldades de relacionamento. Insisto, a Secretaria de Promoção Social ela tem que pensar a longo prazo. O projeto tem sentido, os abrigos feitos de maneira tradicional, com muita proteção, com muita, digamos, com muita interferência do poder público, também não deu certo, também não é o mais adequado, e nem por isso ele vai ser abandonado. Esse é um grande desafio. Né? Quem transita por São Paulo fica até envergonhado de ver a situação física, né? Visual da capital. Ela é um acampamento de gente, é muito triste. Eu acho que esse projeto deve seguir, com todos os seus percalços, e eu quero aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar o Dr. Salmo pela absoluta clareza na exposição que fez, assim como a Paula, sobre o problema. Foi muito rico o que foi dito pelos dois nesse programa. Espero que este programa traga esse tipo de informação que é importantíssimo. Doutor Marco Aurélio, bem brevemente, a gente está com o tempo bem apertado a respeito desse tema, sua percepção. Eu imagino, e lamento muito, porque, inclusive, dos cargos que eu ocupei lá no governo, eu fui chefe de gabinete da assistência social do município. Então, eu sei muito bem na pele qual é a dificuldade que o poder público tem para fazer uma gestão de um problema dessa natureza. Não existe só uma forma de porta de entrada, né? Necessariamente todas as ações da assistência social são feitas em parceria com a sociedade civil, e você tem uma dificuldade enorme de ter parceiros adequados na sociedade civil para os vários tipos de acolhida que você tem que dar para os vários tipos de problemas e os vários tipos de perfil que você tem na cidade complexa como é São Paulo. E sempre lembrar uma coisa também, eu sei muito brevemente, é o seguinte: uma pessoa não chega a ficar na rua se ela não tenha passado por outros processos de degradação humana. Esse é o último degrau. Então, pegar a pessoa e aí, eu tenho certeza que não foi isso que a prefeitura fez, porque eu conheço muito bem o corpo técnico da assistência social, e simplesmente colocar dentro de uma moradia. As pessoas têm uma dificuldade imensa de se relacionar num condomínio de luxo, num condomínio de classe média, num clube, numa torcida de futebol, em qualquer lugar. Não é diferente com essa população que já carece de elementos mínimos aí de convivência. Então, esse é um projeto que sim precisa ser continuado, e outros tantos vão abrir. Tantos vão dar certo, outros não, outros dão certo por um tempo, outros não dão certo para sempre. Enfim, é a nossa obrigação como sociedade acolher as mais vulneráveis. Muito bem, gente. Olha, o nosso tempo já está esgotado. Vamos ter que colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. O agradecimento a vocês todos. Gente que Fala de quinta-feira, ao gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente hoje Dr. Mário Papaterra Limonge, procurador de justiça aposentado, advogado criminal, associado do MPD, a jornalista Paula Litaif, ela é CEO e fundadora da revista Cenário, mestranda em Sociedade e Cultura da Amazônia pela Sociedade Federal do Amazonas, falou com a gente lá de Manaus, o Dr. Salmo Raskin, médico geneticista, CEO da Genética Laboratórios, esteve com a gente lá falando direto de Curitiba, e o Dr. Marco Martorelli, advogado, ex-gestor público, atuante no direito administrativo, prevenção à corrupção e também compliance. Nosso muito obrigado em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é uma realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você, ouvinte, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. O programa Gente que Fala volta amanhã, a partir do meio-dia, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Chegando na programação da 365, o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí, Lucas, boa tarde para a audiência, a gente volta amanhã, a partir do meio-dia. Tchau.